Você ter o esporte é, profissionalizado nessa parte de negócios é bom para todo mundo, né? É excelente, né? Até voltando um pouco na nossa trajetória, né? Quando eu fundei a empresa há 9 anos atrás, eu estava morando nos Estados Unidos, eu mudei para lá para fazer um MBA em Colômbia e meu objetivo inicial era trabalhar lá na indústria esportiva, né? Muito porque Você como já trabalhava inspiração. com esporte aqui no Brasil? Não, trabalhava com M&A e planejamento estratégico em multinacionais e aí decidi fazer esse movimento de vida e de carreira ao mesmo tempo, né? Na época o Lucas que cofundou a Altitude comigo, que é um amigo de longa data, estava na Califórnia fazendo um mestrado em empreendedorismo e a gente começou a conversar sobre possibilidades de empreender no esporte, ainda de forma tímida, mas olhando muito para o que o mercado americano faz, né? A gente sempre bate na tecla que o mercado americano ele consegue trabalhar esporte como negócio, como entretenimento e como ferramenta de impacto social e inclusão e historicamente aqui no Brasil a gente nunca conseguiu fazer nenhuma das três coisas direito. E aí quando a gente fundou a empresa ali no final, né, no meio de 2016, a gente se deparou com um cenário, né, pegando o gancho em algumas coisas que o Marcelo falou, que era totalmente oposto ao que a gente vê hoje, né? O mercado já mudou pra caramba nesses últimos 8 anos. Felizmente, a gente já tem ótimos exemplos aí que vão desde os projetos de infraestrutura, como o exemplo do Allianz Parque, até as movimentações regulatórias, que foram super importantes ao longo desses últimos anos, né? Com o Profut 1, Profut 2, dando a possibilidade para que os clubes revissem as dívidas fiscais deles com o governo. Depois, lei do mandante, que foi, de certa forma, um estopim para que os clubes pudessem começar um debate para a formação de uma liga de clubes. Depois, a lei da SAF, em agosto de 2021. E a partir do momento que a lei da SAF veio à tona e os primeiros projetos aconteceram, né, a gente que estava no mercado há 5 anos na época, trabalhando predominantemente com consultoria, com M&A, e aí com todos os tipos de clubes de futebol, com confederação, com atleta, com empresas do setor, a gente já tinha até feito alguns investimentos ainda em formatos de club deals, né, pequenas estruturas que a gente levantava ali de 5 a 10 milhões para fazer investimentos pontuais. A partir da lei, a gente começou a ser muito mais demandado pelo mercado financeiro, e aí na brincadeira que a gente faz pela Faria Lima, para entender se a classe de ativos poderia ser viável ou não. Acho que o grande resultado do que, né, você falou no começo e que a gente está vendo acontecer hoje é que o esporte está se provando como uma classe de ativo viável no olhar do investidor. E começando agora, né? Apesar de ser uma indústria que está aí há 120 anos, você pegar principalmente o futebol, que é a principal plataforma global, no Brasil essa indústria está se formalizando de 4, 5 anos para cá, e aí com injeção de capital, com entrada de interlocutores mais qualificados. Então a gente, lá no começo, lidava com um tipo de interlocutor. Hoje a gente já tem, felizmente, interlocutores muito qualificados em clubes de futebol, empresas que atuam no setor, e cada vez mais o capital privado interessado em participar desse processo de transformação. E há resistência nessa profissão? Primeiro, assim, a Outfield trabalha só com futebol ou não? Todos os esportes? Não, todos os esportes. A gente sendo um player setorial, a gente olha para tudo em sentido amplo. Então, dando alguns exemplos aqui, né? A gente tem no nosso braço de prestação de serviço, a gente já trabalhou com praticamente todas as modalidades: basquete, automobilismo, esporte eletrônico, esporte de neve, golfe, tênis. Então, a gente trabalha com uma porção de confederações, já trabalhamos com a Ironman aqui no Brasil, que é um produto super interessante do ponto de vista de participação, de plataforma, propriedade intelectual. Mas, principalmente nos últimos 3 anos, aí cruza com a história da lei, o futebol está muito aquecido. Então, a gente tem hoje atuação tanto como assessor para venda em alguns clubes aí nos movimentos de SAF que o Marcelo citou, e a gente também trabalha como assessor para investidores, tanto brasileiros quanto globais, que estão olhando o mercado aqui no Brasil e fora. Então, hoje a gente tem aí ao todo, são 6 mandatos, 3 representando clubes que estão no processo de venda e 3 representando investidores que estão em processo de compra de clube aqui ou fora do Brasil. Então, isso demonstra que... E tem esse lado legal, né, do futebol colocar o esporte como um todo em evidência, o setor como um todo em evidência. Porque cada vez mais o futebol puxa a fila, mas outras modalidades acabam sendo positivamente impactadas por isso. O exemplo você pega o tênis, hoje tem alguns projetos de infraestrutura super interessantes que têm chegado para a gente olhar. Pega as corridas de rua, né, o triatlon, que eu dei o exemplo do Ironman aqui, também são produtos que têm crescido para caramba e atraído interesse de investidor também, olhando com viés de equity. Tudo isso cria uma indústria que recebe, sim, muito capital em equity, mas vem entendendo que também precisa de crédito estruturado para crescer. E tem vários exemplos legais surgindo.